O vídeo de hoje vai ser polêmico. Eu vou trazer aqui um ranking com meu top 5 de seleções que vão decepcionar nessa Copa do Mundo. Ou seja, aquelas seleções que eu acho que estão longe das expectativas que as pessoas estão esperando. E, obviamente, não necessariamente significa que vai cair na fase de grupos ou tomar uma goleada ou coisa do tipo. Mas que muitas vezes a expectativa é de que elas vão longe, fazer uma semifinal, e eu acho que não é bem por aí. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Antes da gente começar o nosso ranking, já fica o convite, ó, se inscreve aí, para não perder nenhum conteúdo de Copa do Mundo. Vou fazer uma cobertura completaça aqui com palpites diários, acompanhamento das partidas. Tem link também no nosso Telegram, gratuitamente aqui embaixo, para você receber todas as nossas dicas de apostas. E claro, fica o convite também para você me dizer aí, ó, nos comentários. Vai lá e já digita, antes de ver o vídeo, quais são as seleções que você acha que vão decepcionar nessa Copa. Aquela seleção que você tem que ficar muito com o pé atrás antes do início do Mundial. E aí, também falando de apostas, né? Para que você não saia apostando cegamente, porque, ó, tem um periguinho aqui que a gente precisa ficar de olho. Abrindo o nosso ranking, eu vou colocar o Canadá. Por mais que seja uma seleção mandante, a seleção canadense não é forte, uma seleção ainda com poucos nomes conhecidos, né? Talvez os mais populares aqui sejam o Jonathan David e o Davis, e coincidentemente os dois não vêm de um bom ciclo, né? O Davis vem com muitos problemas de lesão, né? Inclusive ele é dúvida para algumas partidas aqui, e o Jonathan David, desde que saiu do Lille, não encaixou ainda na Juventus e fez temporadas bem abaixo, então já não chega naquele auge de confiança. O Canadá também é uma equipe que tem ali um estilo muito ofensivo, que pode propiciar um espaço muito fácil nas suas costas ali dos principais adversários. Então, para assistir, eu acho que vai ser uma seleção muito legal, uma seleção divertida, de jogos abertos, jogos com muitas chances de gol. Mas pensando no longo prazo, na vivência do Canadá dessa Copa do Mundo, eu não espero muita coisa. Não acredito que o fator torcida vá fazer muita diferença. Ao contrário do México, por exemplo, se você assistiu meu vídeo de ontem sobre equipes que podem surpreender, onde a gente tem no México ali um fator torcida, um fator altitude. No Canadá a gente não tem isso. Não é uma torcida assim tão vibrante ou tão intimidadora aos seus adversários, e tem todas essas questões defensivas. Não vou dizer para você que o Canadá corre muitos riscos de ficar na fase de grupos, porque, primeiro, passam 3 no grupo, né? Então é uma chance muito grande de. Passam 3, não, né? Passam 8 dos 3 dos melhores terceiros colocados. Então, assim, tem uma chance razoável de, mesmo fazendo uma campanha abaixo da crítica, avançar. E também a chave não é difícil, né? Você tem uma Suíça que realmente é uma seleção forte, mas tanto contra a Bósnia quanto contra o Catar não são jogos assim realmente muito preocupantes. A partir daí o negócio engrossa, né? Não vejo o Canadá indo longe nessa Copa, e principalmente por ser mandante, acho que a galera tem uma expectativa de que os mandantes possam ter uma boa performance. Eu acho que o Canadá pode decepcionar bastante. Não me surpreenderia deles passando sufoco já nessa chave fraca, mas mesmo que avance de fase, não deve ter vida longa aqui nessa competição. Se você quiser entender melhor um pouquinho mais sobre o Canadá e o contexto do grupo, tem um card aqui no canal onde eu analisei com calma e com detalhes do grupo B, inclusive com algumas dicas de apostas para você. Em quarto lugar, eu vou colocar o Uruguai, nossa seleção aqui da Conmebol, e o motivo não é necessariamente que a seleção é horrível ou que o elenco é muito fraco, mas tem algumas questões, algumas pegadinhas aqui que eu quero dizer para vocês que pode encurtar bastante a passagem do Uruguai nessa fase de grupos. O primeiro é um desgaste assim claro e evidente com o técnico Marcelo Bielsa, que até começou bem com alguma mudança de estilo ali na seleção uruguaia depois de muitos anos de Oscar Tabares e um estilo bem reativo, né? O Bielsa aqui é conhecido por gostar de ter a bola e de propor muito mais jogo, mas já vieram vários problemas de vestiário, algumas trocas de farpas, inclusive na imprensa, entre jogadores e comandante, e a gente sabe que dentro de campo os jogadores vão dar vida, é uma Copa do Mundo, mas isso pode sim ter um impacto em termos de confiança, treinador-elenco, ou enfim, motivação, aqueles jogadores que ele eventualmente pode não colocar em campo porque justamente estão ali num momento ruim. Você teve uma lesão do Arrascaeta que também é preocupante, e no ataque, outro ponto que muita gente não está sabendo, né? O principal atacante do Uruguai hoje, depois de décadas de Luis Suárez e Edson Cavani, agora é o Darwin Núñez, que fez uma passagem muito ruim pelo Liverpool, né? Foi jogar na Arábia, e aí que mora o problema. O time árabe que ele tá, eu acho que é o Hilal, se não me falha a memória, ele tinha um limite de estrangeiros no campeonato local e não inscreveu o Darwin Núñez, né? Ou seja, o atacante uruguaio jogou apenas a Copa, né, da Liga dos Campeões Asiática, e o time do Al Hilal não foi tão longe assim, né? Então ele fez pouquíssimos jogos e vem de um período de inatividade razoável que pode afetar um pouquinho do desempenho. Claro que você tem ali o Valverde para segurar as pontas, alguns outros bons jogadores, e tem também a lesão do Arrascaeta, que preocupa, né? Não é, o Arrascaeta, ao contrário do Flamengo, não é o único jogador de ponta do Uruguai, mas é um jogador também importante que tinha uma função ali bem específica, né? De criatividade, enfim, que vai ser uma ausência bastante relevante. Por conta disso, eu tô com um pouco de pé atrás com o Uruguai. Eu nem tô convencido de que ele vá passear, porque se você for olhar as análises, as provisões ali das casas de apostas, basicamente estão dando como Espanha, Uruguai e Barbados de ficar na primeira e segunda posição contra Arábia Saudita e Cabo Verde.
eu já não sei se a gente pode confiar tanto assim na seleção uruguaia. Não acho que fique fora na fase de grupos, acho que tem condições de avançar sim, mas dando a lógica, pegando esse segundo lugar, ainda assim teria um confronto jogo de cara com a Argentina, um jogo muito pegadinho, um jogo muito complicado de se enfrentar, e por conta disso, eu acho que o Uruguai não deve ter vida longa. Mas a minha decepção aqui não seria cair para a Argentina, que obviamente seria a favorita nesse confronto. Mas dado esse contexto aqui, eu acho que o Uruguai tem chance até de se enrolar nessa fase de grupos, né? De não vencer os seus 2 jogos que as pessoas estão esperando, porque tem problemas, e as outras seleções, a Arábia Saudita é um pouco mais fraca, mas eu acho que Cabo Verde deu uma amostra de que pode ser uma seleção competitiva aqui. Eu tomaria muito cuidado em confiar cegamente no Uruguai e sair apostando neles, porque, tem pegadinha nesse grupo H, que para variar, tem link para análise completa aqui no card para vocês poderem entender um pouco melhor o contexto desse grupo. Em terceiro lugar, eu vou colocar a Croácia, essa seleção que eu venho com a camisa aqui e que vem de 2 performances absurdas, né? Foi vice-campeã em 2018 e chegou novamente à semifinal em 2022. E é aqui que está o meu pé atrás com a Croácia. O time base da Croácia para essa Copa do Mundo é mais ou menos o mesmo que você se acostumou nas outras edições do Mundial. Eu vou citar aqui alguns nomes, como por exemplo o goleiro Livakovic e o zagueiro Gvardiol, que não são tão experientes assim, né, ou tão velhos, para dizer um termo mais pejorativo, que poderiam comprometer. Mas tem outros que já são velhos de guerra, né, inclusive já estão na fase final perto da aposentadoria, né, na fase final da carreira, como o Modric, que é um cracaço, mas já tem quase 40 anos, o Perisic, o ala pela esquerda, você tem o Kramaric, o Susic, é basicamente a mesma base dessas últimas 2 Copas do Mundo, só que a gente está falando de 8 anos para frente, né, então são jogadores que não estão mais no seu auge físico, a maior parte deles, né, não são todos, e isso me leva a crer, pelo menos, que a gente possa ter, vamos dizer assim, uma performance abaixo da crítica. E não estou dizendo que as pessoas estão esperando que, mais uma vez, a Croácia chegue numa semifinal. Mas acredito que num grupo com Gana e Panamá, e lógico, a Inglaterra também, que é um jogo mais difícil, ninguém está pondo muito em xeque que a Croácia vá cair na fase de grupos. Mas imagina-se que chegue pelo menos ali a umas oitavas, umas quartas de final, que é o que a Croácia vem entregando com uma boa frequência. E eu tenho certas dúvidas, principalmente levando em consideração aquele calorão que a gente está vendo que vai fazer nos Jogos dos Estados Unidos, se eles têm essa parte física em dia, né? E eu tô achando que essa Copa do Mundo vai ser muito física. Então, para você que gosta da Croácia, está confiando na Croácia, eu iria com o pé atrás, deixaria passar essa fase de grupos para dar uma analisada se na prática eles vão chegar com essa bola toda. Eu tenho minhas dúvidas se pelo envelhecimento de uma geração extremamente qualificada, extremamente talentosa, se eles vão conseguir manter esse ritmo, e eu acho que eles podem sim ter uma decepção para apresentar ali para os torcedores, mas é uma coisa que a gente vai ter que ver na prática. Lembrando, tem análise completa aqui também do Grupo L, onde eu falo um pouco mais sobre esses detalhes e o que esperar da Croácia nessa Copa do Mundo. A medalha de prata do nosso ranking de decepções, ou possíveis decepções para a Copa do Mundo, eu vou colocar os Estados Unidos, assim como o Canadá, uma seleção mandante dessa Copa. E por que eu não estou botando muita fé nos Estados Unidos? O que me leva a crer colocar ele nessa posição do ranking? Primeiro, o ciclo não foi bom. Tá? O treinador é conhecido, é o Maurício Pochettino, e esperava-se que ele entregasse hoje uma seleção mais pronta, uma seleção melhor definida, vamos dizer assim, em termos do que quer fazer com a bola, o que quer fazer em termos táticos, porque até tem bons jogadores, né? Por exemplo, o McKinney ali no meio de campo, você tem o Pulisic na frente, que é um jogador conhecido, o Balogun também, atacante que joga na França. Então são jogadores que têm sim algum potencial. Porém, é uma seleção que não chega pronta. Basicamente, não chega pronta para uma Copa em casa, numa Copa repleta de fatores políticos. Então, com certeza, existe uma pressão para cima desse elenco representar bem os Estados Unidos dentro de casa, né, com o patriotismo lá do Trump e tudo mais. E eu tenho minhas dúvidas se os Estados Unidos vai conseguir entregar esse papel. Primeiro, porque, já falei, não foi um ciclo definidor, né, um ciclo que a seleção chegue pronta. Acho que o Maurício Pochettino tem mais dúvidas do que certezas sobre o que vai entregar em termos de desempenho nessa Copa do Mundo. Segundo, eu não vejo o mando de campo crucial aqui, né? Mesma coisa que eu falei do Canadá. A seleção, a torcida norte-americana é uma torcida mais de festa, de auê, não é uma torcida que intimida os adversários. Na verdade, eles nem são muito adeptos do que eles chamam de soccer, né? Eles são muito mais do futebol americano, do beisebol, de outros esportes. Então, nem acho que vai ter essa comoção toda pela seleção local, né? E nem mesmo em termos de adaptação, vamos dizer assim, a gente pode colocar. Porque muitos dos jogadores dos Estados Unidos jogam onde? Na Europa, jogam em outros centros, não estão habituados com o clima necessariamente do país local, tá? E tudo isso ainda se configura ainda mais dramático num grupo extremamente parelho. Então, os Estados Unidos são cabeça de chave e, de fato, não tem um outro potencial adversário tão forte como um Brasil, uma Argentina, uma Alemanha, uma França, uma Espanha, nada desses nomes mais tradicionais aí de vencer Copas do Mundo, é verdade. Mas também não tem nenhum jogo que dá para você garantir que os Estados Unidos vão vencer. Talvez a Austrália, que seja um pouquinho mais fraca, mas que é uma seleção competitiva,
Paraguai e Turquia são jogos duros, jogos equilibrados. Então, assim, eu estou muito curioso para ver esse grupo D. Para mim é um dos grupos mais difíceis da Copa do Mundo. E eu tenho sérias dúvidas se os Estados Unidos vai passear aqui, né? Então, não me surpreenderia deles se enrolarem. De novo, ficar na fase de grupos talvez não seja o cenário mais provável por jogar em casa e por ter muitas vagas de classificação. Mas eu não vejo os Estados Unidos aqui nem apresentando bom futebol e nem indo longe nessa Copa do Mundo. Então, eu tomaria muito cuidado em confiar, assim, que o fator mando de campo vá determinar algo muito positivo a favor dos americanos. E agora, em quem que é o grande candidato à decepção dessa Copa do Mundo? Eu vou trazer aqui uma polêmica, eu tenho muita convicção que vai aparecer gente discordando totalmente de mim, mas eu vou falar da Argentina. A Argentina, que é a atual campeã do mundo e com certeza tem uma seleção muito qualificada, principalmente ali do meio para frente, né? Você tem ali Enzo Fernandes, Paredes, Messi, Lautaro Martinez, que é super bem cotado lá na Inter de Milão, embora não consiga repetir tão boas atuações pela sua seleção. Você tem o Julián Álvares. Então, assim, de fato é uma seleção extremamente talentosa. E onde está, então, o perigo da seleção argentina, que também não é o seu grupo, né? Eu já analisei o grupo J aqui no canal, vou deixar mais um card aqui para você, caso queira assistir e complementar esse vídeo. Mas o grande ponto não é achar que a Argentina não vai avançar de fase. O grupo com Jordânia, Argélia e Áustria é extremamente tranquilo para a Argentina poder avançar. A questão é que a gente está falando da atual campeã do mundo. Então, o que você espera de uma seleção que já ganhou a Copa do Mundo, né, na última edição da Copa? Que ela vá de novo ali, pelo menos até uma semifinal, né, que ela vá disputar esse título de novo com uma geração semelhante. E eu vejo alguns problemas nessa seleção argentina. Então, vamos listar aqui alguns deles e por que eu acho que eles podem decepcionar nesse Mundial. Primeiro fator, o ciclo não foi exatamente competitivo, né? Eles passaram, sim, muito tranquilamente pelas eliminatórias, e é verdade, a Argentina também ganhou a Copa América, mas também não me encantou naquela edição da Copa América. E fora essas duas disputas, lembrando que a eliminatória sul-americana ela é muito fácil, principalmente para o Brasil e a Argentina, né? Então não dá para dizer assim que passar bem é algo que dê para empolgar ou coisa do tipo. Muitos amistosos sem competitividade, né? Então teve amistosos contra a Mauritânia, contra a própria Curaçao, que até está na Copa do Mundo, mas está longe de ser um amistoso competitivo. Muitos amistosos nessa linha mais festiva, vamos dizer assim. Segundo ponto, 2 jogadores muito importantes, né, 2 pilares ali da última edição de Copa, principalmente o Messi, já estão um pouco mais envelhecidos. Então, é óbvio, a bola no pé do Messi, você vai ter um passe de qualidade, uma bola parada de qualidade, mas o Messi já não tem aquela arrancada, aquela explosão de antes, né? Então, o jogo não pode ficar tão veloz, a gente até joga de forma mais cadenciada para isso. E eu estou muito curioso, para não dizer em dúvida, se o Messi consegue entregar as mesmas atuações que ele entregou na última edição de Copa do Mundo, 4 anos mais velho, jogando numa liga menos competitiva. É claro que a gente tem ali jogadores que podem assumir esse protagonismo, se for necessário, o Julián Álvares, mas é um fator para a gente ficar de olho, principalmente na construção ofensiva. Será que eles vão continuar jogando? Né? Se for isso, pode ser um problema para a Argentina. Terceiro fator que eu acho que é importante mencionar para vocês, sistema defensivo. Não confio no sistema defensivo da Argentina, principalmente porque a zaga tem um pilar importante que é o Otamendi, extremamente envelhecido, né? Já é na fase final de carreira, não me passa mais a mesma confiança. E os laterais têm muitas dúvidas, né? Tanto o Tagliafico como o Montiel não são laterais que, vamos dizer assim, dá para confiar cegamente, que são de altíssimo nível, como é a fase ofensiva da Argentina, e ainda tem lesões, né? Então pode ser que tenham que jogar com alguns jogadores alternativos ali nas laterais. Então isso me preocupa um pouco. Além do Dibu Martinez, que pela Argentina joga muito bem, indiscutível que ele fez uma Copa fantástica na temporada passada. E é sim daqueles jogadores que joga, vamos dizer assim, melhor na seleção do que no clube, como o Ramos Rodrigues, como o Vargas também aqui do Chile. Mas não é um goleiro de elite, né? A verdade é essa. O Dibu Martinez não é um goleiro de elite, tanto que mesmo com a Copa do Mundo excepcional que ele fez na última edição, não houveram assim grandes propostas para tirar ele do Aston Villa, né? Ele permaneceu por lá. É um bom goleiro, claro, mas não é um goleiro de elite assim. E um último fator é que, justamente por ter ganho a última edição de Copa, é óbvio que as demais adversárias vão ficar muito mais atentas, estudando muito mais a Argentina para essa edição do que foi na temporada anterior. Então, juntando tudo isso e colocando no caldeirão e reforçando que a Argentina tem uma excelente equipe e pode sim cumprir essas expectativas de ir longe, talvez até brigar pelo título, eu acho que ela tem boas chances aqui de decepcionar. E, de novo, decepção não é cair na fase de grupos, mas é não conseguir talvez chegar tão longe quanto estou imaginando. Talvez cair em umas oitavas, talvez se complicar com o Uruguai da vida, seria uma baita decepção aqui também para os argentinos e para os amantes do futebol no geral, tá? Então, é com isso que eu fecho o nosso ranking, com com a Argentina. Eu vou colocar aí como principal candidata à decepção, de novo, de acordo com a expectativa que a gente está esperando deles, né? Não pensando que eles possam cair na fase de grupos, não. Se você chegou até aqui no vídeo, talvez agora você esteja fazendo aquela pergunta. Tá, mas e o Brasil? Não devia estar nesse ranking aí?
É discutível, tá? O Brasil poderia sim entrar nesse ranking, porque eu acho que o Brasil tem mais problemas do que soluções para essa Copa do Mundo. A questão é que eu não sei se o Brasil está com essa expectativa toda de título, como a gente tem, por exemplo, da Argentina, né? Eu acho que o Brasil já chega com muitas dúvidas e questionamentos, né? Principalmente porque você tem um ciclo extremamente conturbado, né? Você tem trocas de técnico, do Diniz, agora chegou o Ancelotti no, quase que aos 45 do segundo tempo, e que claramente não está uma seleção encaixada. Você tem problemas, eu falei das laterais da Argentina. No Brasil, pior ainda, né? Você tinha o Wesley pela direita e o Danilo, que nem vem sendo titular no Flamengo. O Wesley machuca, talvez o Ibañez vá ter que fazer ali uma lateral improvisada. Do outro lado, você tem o Alexandre também envelhecido, e um Douglas Santos que tem jogado bem, mas que não é o tipo de lateral que o torcedor brasileiro se acostumou a ver, né? Com o Roberto Carlos, com o Felipe Luiz, com o Marco, não. Com o Marcelo. Então, assim, são jogadores de elite que o Brasil sempre teve, que hoje é um outro nível, né? Essa é a realidade do futebol brasileiro. Tem também uma limitação de estratégia, né? Parece que ainda está tentando se encaixar em cima da hora. Então, eu acho que o Brasil já não chega com essa expectativa toda. É óbvio. Se cair numa fase de grupos, cair num primeiro mata-mata contra o Holanda e um Japão, decepção. Com certeza decepção. E ele poderia estar nesse ranking aqui também. Mas eu acho que a expectativa que você tem para o Brasil é fazer ali quartas de final e, além disso, é lucro, né? Não chega assim com a expectativa de, não, vai ganhar a Copa ou coisa do tipo. Claro, pelos torcedores sim, mas pensando de uma forma mais analítica, acho que tem algumas seleções na frente do Brasil pensando nesse posto, que seriam Espanha, França, Portugal, a própria Argentina. Então, estaria ali de quinto para sexto, sétimo posição ali no ranking de favoritismo, brigando com a Inglaterra, brigando com a Holanda, brigando com a Alemanha. Acho que é por aí que o Brasil está. E se você for ver as classificações que eu coloquei, o esperado é o quê? Umas quartas de final, né? Está ali entre os 8 melhores. Se atingir esse nível, para mim, não chega a ser uma decepção. Acho que, além disso, já seria talvez até um pouco de surpresa pelo ciclo, pelas questões, e também por ter ali o seu principal jogador, que é o Neymar, chegando em condições bastante questionáveis fisicamente falando, né? Então, tudo que eu falei para o Messi é pior ainda para o Neymar, que vai chegar bem pior do que o Messi, porque nem jogando direito ele estava, né? Está ainda tentando se readequar e não está sobrando no futebol brasileiro. Então, dado todo esse contexto, foi por isso que eu não coloquei o Brasil no ranking. Acho que tem seleções com expectativas mais interessantes, né? Seja por mando de campo, seja por ser atual campeão da Copa, ou por outros fatores que eu já listei aqui, né? De envelhecimento, enfim. Tentei pegar mais seleções que vêm de boas expectativas, ou por ser mandante, ou pela Copa anterior. E o Brasil não é o caso, né? Mas se você quiser, a gente deixa aqui como um brinde, porque o Brasil, na minha opinião, tem mais chances de decepcionar do que de ganhar a Copa. Espero virar meme aqui com esse comentário. Mas aí eu quero saber a sua opinião. E aí, o que você acha? Quem que você acha que vai decepcionar? Você concorda com esse ranking que eu fiz? Ou acha que eu estou viajando aqui em alguma seleção? Pode discordar à vontade, vamos fazer um debate legal aqui. Eu vou responder todos os comentários, que eu estou muito curioso para saber, quem que vocês acham que a gente tem que tomar muito cuidado para não se empolgar aqui nessa Copa.